Bom, gente, eu não preciso nem dizer o tamanho da minha alegria em estar aqui e principalmente depois do que eu passei, então certamente estar aqui tem um significado muito maior. Há exatos um ano atrás, eu estava aqui falando do projeto Sete Cumes, que consiste na escalada da maior montanha de cada continente, que nós já havíamos executado 6 etapas com pleno sucesso e em abril e maio desse ano estaríamos concluindo com a escalada do Everest. E dia 29 de março de 2013, deste ano, parti para o Nepal para concluir esse projeto. E depois de 15 dias na montanha, passei por a maior tragédia da história do Everest. Nós estamos falando da maior montanha da Terra, a montanha que tem o maior número de fatalidades. E infelizmente, quando a gente estava se preparando para a escalada, na parte mais difícil, veio uma avalanche. Vocês viram, isso aí foram as primeiras notícias que apareceram na imprensa. Ainda estavam quentinhas, falando de 12 pessoas. Na verdade, esse ano a temporada matou 19 pessoas. Só nessa avalanche morreram 16 pessoas e, infelizmente, além desse número ser muito grande, 3 deles eram colegas meus que no dia anterior, na verdade, 15 horas antes, nós estávamos fazendo uma solenidade, comemorando, cantando, todo mundo se preparando para uma grande conquista, para realizar um grande sonho, que é a escalada do Everest. E aí, enquanto estávamos todos felizes e contentes, nos preparando para isso, nós vemos uma tragédia. Para a gente ter uma ideia da dimensão, o Everest tem 2 faces. Algumas pessoas escalam pelo lado do Tibete, que é China, outros escalam pelo lado do Nepal. Para você ter uma ideia, são várias vias de escalada. Por ano, a mortalidade ainda é 6 pessoas. Nos últimos 11 anos, haviam morrido exatos 66 pessoas, ou seja, durante um ano, 6 pessoas. Nós tivemos em 1 minuto 16 mortos. E não foi fácil estar no meio daquele furacão, ver os meus colegas que no dia anterior estávamos fazendo vídeos, fotografando, todos comemorando, e agora não passavam, naquele momento não passavam de corpos congelados, o helicóptero resgatando esses corpos e trazendo, enfim, foi um furacão muito pesado. A princípio, para a maioria das pessoas que estavam no Everest, foi uma tragédia imensa, principalmente porque achavam que tinham gastado um mundo de dinheiro para realizar uma expedição ao Everest e o sonho não foi realizado. Por um lado, talvez isso seja até uma verdade. Para mim, não. Eu consegui ver um outro lado da moeda. A vida tem dessas coisas, a gente não pode desistir por nada dos nossos sonhos. Eu costumo dizer que eu até negocio o prazo, o sonho não. Eu abraço meus sonhos sempre e não desisto de nada que eu quero na vida, mesmo sabendo que isso não é fácil. Mas a gente precisa ter essa flexibilidade para saber que nem sempre as coisas acontecem quando a gente quer. E o maior lucro que eu tive nessa expedição, gente, foi o convívio com os Sherpas. É uma cultura tão diversa da nossa, é um povo tão diferente. Para vocês terem uma ideia, 99% da população do Nepal estão entre budistas e hinduístas. Ambas acreditam na reencarnação. Para a gente ter uma noção de padrão de vida dessas pessoas, enquanto um canadense tem um patamar, uma renda per capita anual acima de $30.000, os nepaleses estão abaixo de $700 ano. Então é um povo, materialmente falando, muito pobre, mas muito pobre. Mas eu confesso para vocês que eu nunca vi um povo tão rico, que no momento daquela avalanche, quando aconteceu aquela tragédia, daquela dimensão, em nenhum momento eu parei para pensar quanto eu tinha trabalhado para juntar dinheiro, para me preparar para chegar no cume do Everest. Naquele momento, o meu foco era estar com os Sherpas, era dividir com eles um sofrimento que não é fácil. Eu olhar para os meus colegas que perderam irmãos, era pai que perdeu filho, era filho que perdeu pai. Imagine a dificuldade. Morreu uma pessoa, um ente querido, isso faz parte. Mas quando morrem pessoas tão jovens e numa proporção de 16 pessoas em 1 minuto, isso sem dúvida nenhuma afeta qualquer pessoa de uma maneira completamente diferente. E foi esse furacão que eu tive que passar. Mas aí, por um lado, veio o outro lado que veio me socorrer, foi a espiritualidade. Eu tenho uma fé muito grande em Deus. E essa fé me fez me aproximar muito dos Sherpas, desde a minha chegada no Nepal, conhecendo a espiritualidade deles, convivendo estreitamente com eles. Durante a caminhada, eu vendo um povo tão pobre, tão simples. Para vocês terem uma ideia, Katmandu, que é a capital do Nepal, não tem sequer iluminação pública na rua.
Ao chegar em Katmandu, no primeiro dia, eu perguntei na recepção do hotel, até que horas eu posso andar nas ruas para eu ir a um restaurante, caminhando e voltar sem problema? Ele disse, era a hora que o senhor quiser. Eu disse, como? Mas o aspecto de segurança, qualquer hora. Eu fiquei duvidando, ainda conversei com meu guia, que há 10 anos ele trabalha no Nepal, e eu perguntei, Gerrit, como é que é andar na rua, até que hora é mais seguro? Disse, Rosier, pode andar meia-noite, meio-dia, 2 da tarde, a diferença é que à noite não tem iluminação pública, você tem que se guiar por as luzes dos carros, uma luz ou outra de uma casa, mas ninguém vai mexer contigo, ninguém vai querer te assaltar, você pode andar com uma máquina fotográfica, com um smartphone na mão, seja com o que for, ninguém vai mexer contigo. E eu fiquei olhando, quanta espiritualidade na prática, porque muitas vezes nós estamos num país que as pessoas dizem ainda que frequentam religião tal, mas não praticante, né? Não é isso, gente? Não criaram essa categoria? Não praticante. E eu fico olhando a espiritualidade dos Sherpas, aquilo que eles professam, aquilo que eles dizem, de fato, eles fazem. Então, esse convívio estreito com eles me deu uma dimensão completamente diferente e foi isso desde que eu saí lá de Monsenhor Tabosa, aos 16 anos, quando vim morar em Fortaleza, buscando novos horizontes, queria realizar um mundo de sonhos, eu queria conhecer outras culturas. Eu queria conhecer outras pessoas. Isso sim é a maior riqueza que a gente tem, é a maior riqueza que a gente pode desfrutar, é conhecer novas culturas, novos modos de viver, a gente descobre que a gente tem um poder muito grande de mudar o mundo, não tenha dúvida que a gente pode. Eu, escutando os palestrantes anteriores aqui, imaginando, eu também tinha uma certeza. Quando eu morava lá em Monsenhor Tabosa, era molequinho, eu disse, nascer pobre pode ser o destino, mas morrer pobre aqui, só preguiça. E isso eu não tenho. Eu vou trabalhar porque eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer novas culturas, eu quero experimentar novas coisas. E aí, desde esse momento que eu comecei a me interessar por culturas diferentes. E esse ano foi o maior presente que eu pude receber na vida, apesar da dor que certamente, nem de longe eu queria passar por uma situação como essa, foi doloroso. Até para vocês terem uma ideia, gente, logo após a avalanche, nós passamos por um problema infinitamente maior que a avalanche. Qual foi esse problema? Os Sherpas, uma comunidade tão pobre e tão explorada pelo próprio governo nepalês, eles vivem em condições de miséria quase que absoluta, enquanto o governo arrecada muitos e muitos milhões com as licenças para escalar o Everest, eles vivem sem escola, sem segurança, sem saúde pública, enfim, uma estrutura muito pobre. E diante dessa tragédia, eles começaram a cobrar do governo, olha, nós precisamos de escola, nós precisamos de seguro de vida, nós precisamos de seguro de vida para dar assistência para as nossas famílias, nós precisamos de uma escola de montanismo para que os nossos filhos continuem trabalhando no Everest, porém de uma forma profissional. E aí nasceu um outro problema, que foi a grande avalanche entre os Sherpas, de um lado, e o governo do outro. E todos os montanistas estrangeiros estavam espremidos entre os dois, porque nós estávamos lá para escalar o Everest, para realizar um grande sonho, mas naquele momento nós precisamos dos Sherpas, que são os guias nativos, que têm experiência, que têm expertise. O governo dizia para a gente, senhores e senhoras escaladores do mundo inteiro, vocês são bem-vindos ao Nepal, podem escalar o Everest. E os Sherpas diziam, olha, nós não temos nada contra nenhum estrangeiro, porém, nós só vamos continuar a escalar quando o governo atender essa solicitação mínima nossa. E o governo não atendia, e os Sherpas não cediam, com toda razão, mas tinham toda razão, e a situação se agravou ao ponto de existir, inclusive, ameaça de bomba. E vocês sabem, não precisa dizer muito que ali na Ásia, no Oriente Médio, quando a gente vai para aquele lado, as pessoas não falam, fazem. Quando eles falam, pode ter certeza que eles estão prontos para fazer. E aí, diante disso, nós tivemos, inclusive, que um dia sair do campo base do Everest, fugir às pressas, urgente, diante de uma ameaça de bomba, que eles disseram, olha, nós queremos que todos os estrangeiros deixem o campo base, porque isso aqui vai explodir. O governo há de saber que nós precisamos ser respeitados e não estamos sendo respeitados. E aí foi uma situação muito complicada, que algumas pessoas acharam que os Sherpas estavam sendo intransigentes, mas em momento algum eu acho que eles foram intransigentes. Eles têm toda a razão e o meu lado pessoal, o que eu aprendi também com isso? Quando alguém vai fazer uma expedição para o Everest, normalmente a gente contrata uma empresa que ela é ou americana, ou neozelandesa, australiana ou europeia, de 2, 3 países. Eu contrato essa empresa que subloca uma empresa local que contrata os Sherpas. Esses Sherpas não têm nenhuma ligação trabalhista com a empresa original que me vendeu o pacote, muito menos comigo. Mas esse Sherpa está lá para prestar serviço para mim. Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade direta com essas pessoas que estavam na montanha
Por quê? Porque eles estavam na montanha. Porque eu queria escalar o Everest e paguei para que eles estivessem guiando. Então, uma coisa é, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre eles também. Então, não só eles têm uma responsabilidade sobre os escaladores, mas nós, individualmente, cada escalador, temos uma responsabilidade sobre eles. Ou seja, tudo está interligado. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Então, gente, para mim foi uma tragédia gigantesca, um susto muito grande, mas também ficou um aprendizado muito profundo. E no final de março de 2015 eu estarei viajando novamente, eu volto para o Everest, vou escalar o Everest mais uma vez. Pode ter certeza, e para mim será a oportunidade que eu tenho de fazer uma homenagem também a esses Sherpas. Aos 3 colegas meus de equipe, além dos demais, mas principalmente os meus 3 colegas que estavam escalando comigo. Eu tenho uma infinita gratidão quando as pessoas virem, Rosier, você conseguiu, você tem um santo forte. Eu disse, eu não tenho um santo forte. Eu tenho uma quantidade infinita de santos que estão rezando por mim. Ontem eu estava no Luciano Huck, eu lembro quando ele me perguntou se eu achava que tinha um santo forte. Eu disse, muito mais do que um santo. Eu tenho muitos santos, porque eu sei que tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que está torcendo, que está vibrando, que está juntando forças para que a gente consiga isso. Então, eu sei que a gente não faz nada só. Nada de grande a gente faz só, gente. Nada. Há quem diga, vou pedir licença aqui os humoristas aí, dizem que nem para ser corno a gente é sozinho, né? Então, gente, nada a gente consegue fazer de grande sozinho. Então, eu tenho um time muito grande trabalhando comigo, aqui eu tenho uma gratidão imensa, mas imensa, não só a um patrocinador que desembolsa algumas dezenas de milhares de dólares para me patrocinar, mas eu lembro de cada pessoa que contribui com o projeto Sete Cumes, que é o meu sonho, é o sonho dela também, mas antes de tudo é o meu sonho. Esse ano eu tinha levado uma bandeira. Era a forma que eu tinha de levar cada uma dessas pessoas comigo no coração, e também aqui tem o nome de todas as pessoas que eu pude lembrar, inclusive da senhora que colou um bordado numa camisa, a marca do meu patrocinador, alguém que tinha feito um acabamento numa mochila que colocou a bandeirinha do Brasil. O nome de todas essas pessoas estão aqui. Esse ano eu vou ter um desafio um pouquinho maior. Essa bandeira duplicou. Essa bandeira vai o dobro do tamanho, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer essa bandeirinha com o nome de todas essas pessoas que eu estou levando também no coração, mas levarei aqui. Então, gente, eu agradeço sim de coração. Todas as orações são muito bem-vindas. Agora, a única mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: cada um tem o seu próprio sonho. O meu sonho não serve para vocês. Mas as ferramentas que eu utilizo para realizar os meus sonhos, essas são universais, servem para todas as pessoas. Portanto, gente, invistam no sonho de vocês. Por maior que seja ele, é possível a gente realizar. E nós vamos chegar lá no cume do Everest. Obrigado.